Estamos de volta com o Opinião Pernambuco e hoje o tema é fenômenos da internet. Participam Bruno Nogueira, jornalista e coordenador do curso de Rádio, TV e Internet da UFPE. Gabriel Oliveira, youtuber e idealizador do canal Putz Véi. Alex Jesus, sociólogo e professor da UFPE. Bem, aí a gente falou sobre a abordagem, o posicionamento político por youtubers, dentro dessa onda que a gente está tendo agora, sobretudo considerando o momento político do nosso país. A gente estava, assim, na verdade, uma coisa que me deixou na ansiedade de falar é que a gente estava conversando sobre essa coisa de você influenciar várias pessoas, né? Seja em questões políticas ou em outras questões. Eu acho que, assim, a mídia, toda a mídia, seja um rádio, seja uma TV, ela, em certa instância, ela tem uma capacidade de influenciar as pessoas, sim, né? Eu acho que só é perigoso a gente partir do pressuposto de que um direcionamento editorial de um canal de televisão torna isso mais seguro. Eu não acho que torne, né? Eu discordo um pouco desse ponto de vista. A gente, para pensar num exemplo brando, a gente já teve em décadas passadas o mocinho da telenovela fumando um cigarro. Isso é uma coisa que influencia as pessoas, né? Para não entrar em questões polêmicas, políticas, etc. Eu acho que quando o YouTube ele mexe no sentido da audiência, de que ele vai tirar talvez um grupo de pessoas que deixaria de assistir a novela para assistir um Putz Véi ou para assistir um outro canal, ali você vai ter uma perspectiva de influenciar de outra forma, né? Agora, da mesma forma como isso pode ser perigoso na televisão, isso pode ser perigoso no canal no YouTube e pode ser saudável também dos dois lados da mesma forma, né? Eu acho que tem lugares e lugares para se olhar, para se pensar nisso, principalmente nesse momento delicado da política e do contexto que o país está vivendo. Você acha importante emitir posicionamento político, Gabriel? Eu, particular, sim, mas eu tenho medo, assim, do que isso pode gerar na internet. Assim, eu percebo que hoje tem muita gente que se aproveita do número de pessoas, né, que assistem, para dar opiniões que muitas vezes não sabem nem a fonte e só faz propagar ainda mais notícias falsas. Assim. Eu vejo isso porque eu gosto de assistir vários canais, independente de qual lado, qual posição política vai fazer parte daquele canal. E eu percebo que muitas vezes um ou outro acaba soltando opiniões e tornando aquilo como verdade, e muita gente vai ver aquilo e achar que aquilo é verdade, porque de fato a gente influencia bastante nas opiniões da gente. Tanto é que hoje o termo é blogueirinha, né? Que a gente está na internet para ficar anunciando muitas empresas e produtos que jogam para a gente, e muitas vezes a gente não sabe nem o que realmente é aquele produto, a qualidade daquele produto, mas muitos até, só pelo fato de receber, vai influenciar muita gente. Então, com a questão política é pior ainda. E eu tenho um certo medo, porque eu acho que o YouTube hoje, saindo um pouco da questão política, ele está muito louco. Desculpa o termo, mas ele está muito louco. Eu percebo que tem gente hoje fazendo pegadinha na rua. Quanto mais louco você está sendo, mais você consegue propagar aquilo ali. E está sendo isso. Hoje em dia a galera quer fazer vídeo para a internet para simplesmente subir no carro dos outros, para jogar pedra não sei aonde. Levou uma facada agora recentemente. Pronto, o Gerson, conheço ele. Levou uma facada fazendo uma brincadeira. Mas aí, assim, só para ponderar, da mesma forma a gente teve em outros momentos banheiro do Gugu. É verdade. Sabe? Então, assim, a gente teve o extremo dos dois lados. O YouTube está vivendo um momento de extremos também, né? Teve aquele outro menino daqui também que tocou fogo nele mesmo. Nido Bardock. Nido Bardock, no chuveiro. Estava lá. Tem os extremos dos dois lados, né? Eu acho que é importante ponderar, assim, o pessoal do YouTube tá louco, mas teve muita gente louca na televisão também. Né? Mas é porque eu falo pelo fato de eu estar vivendo. Tá todo mundo louco, né? Pois é, tá todo mundo louco, talvez a questão seja essa. E aí tem um vídeo também que vocês produziram lá no canal Putz Véi, que é como se livrar de um assalto. A gente vai ver esse vídeo e depois você comenta, tá certo? Ok. Aprenda como se livrar de um assalto. Número 1. Finja que está passando mal. Perdeu, porra. Só assalta o celular, caralho. Calma. Não tenho celular não, eu não tenho celular não. Vai passar a carteira, porra. Mas minha carteira amanhã... Senhor, acorda, porra. Essa miséria.
faça exatamente o que o ladrão mandar. Perdeu, Playboy. Passa tudo, porra. Passa o quê, meu irmão? Passa tudo, Playboy. Passa, Playboy. Ah, meu irmão. Edição limitada aqui, viu? Número 3. Ande sempre com aquela camisa protetora. Perdeu, porra. Perdeu, porra. Peraí, meu irmão. Peraí. Oxe, você tá viajando, né? Que é da área, pirra. Ah, porra. Então, pirra. Chega aí. Precisando aí, ó. Tudo nosso. Então. Número 4. Finja que você não está ouvindo porra nenhuma. Perdeu, porra. Perdeu. Passa tudo, caralho. Passa tudo, porra. Isso é um assalto, meu irmão. Hã? Isso é um assalto, porra. Passa tudo, caralho. Tô entendendo, não. Bora, porra. Passa que é um assalto, meu irmão. Bora, porra. Só tem isso aqui, ó. Valeu. Número 5. Finja que você se importa com sua mulher. Bora, gordo. Perdeu tudo, porra. Perdeu. Desce do carro, caralho. Desce. Calma. Deixa eu só tirar minha mulher. Amor, vem. A galega fica. Bora. A galega fica. Meu irmão. Não. Calma, galega. Eu prometo que vai ser rápido. Sem gritaria, tá? Tá que pressa, bebê. Que porra é isso, meu irmão? Sai daqui. Abre essa porra aqui, meu irmão. Abre essa porra aqui, meu irmão. Polícia! Polícia, socorro, porra! Polícia! E então, aí é contigo, Gabriel. É do mesmo jeito que o vídeo passado. Eu tinha acabado de ser assaltado e passei por uma dessas situações que foi a da música. Eu estava ouvindo uma música bem alta e realmente não ouvi. Não percebi que era um assalto. E quando eu fui perceber, eu percebi que o ladrão já estava naquela de que eu também não tinha percebido e eu dei uma de doido e fui embora. Eu cheguei até a dar uma moeda para ele de verdade. Ia brincando em cima de uma situação muito séria, né, que denuncia também um quadro terrível que é dessa violência desenfreada. Exatamente. Aqui em Pernambuco. Então. Né? E aí a temática é mais uma vez uma temática crítica. Não que essa temática de crítica social ela seja a única que tenha lugar, né? Mas aí como definir essas temáticas, né? Você pensa nisso, não, eu posso produzir um bem social. Ou não, ou simplesmente eu estou a fim de divertir. O que é que passa na Não, eu cabeça? penso, eu tento, em praticamente todos os vídeos, assim, eu tento jogar minhas ideias, o que eu acredito, de fato, e fazer com que as pessoas, através do humor, com que as pessoas pensem em determinadas situações e conteúdos. Certo. E, Gabriel, existe uma outra coisa que a gente falou também, que comentaria nesse programa, que é a questão da linguagem e da estética, não é? Você falou também que incorpora um pouco do que você viu na televisão ao longo né, da sua infância, tal, na sua formação também acadêmica. E aí, como que você pensa uma estética em função de um público-alvo que possivelmente você idealiza? A gente vai percebendo isso também com o tempo, né? Quando a gente vai soltando os primeiros vídeos, a gente vai se baseando na influência do humor, no caso que o canal é de humor, que a gente teve na televisão naquela época. Só que com o tempo você vai percebendo que o público gosta, tanto é que teve um momento da trajetória do canal que eu tentei nacionalizar mais, deixar numa linguagem que outras pessoas de outros estados entendessem melhor o que eu estava falando, algumas gírias e outras situações. E eu vi que não dava tão certo quanto quando a gente fazia um conteúdo mais local. Então, assim, você com o tempo, você trabalhando, você vai percebendo o seu público, você vai percebendo o que é que ele gosta e você vai se adaptando em determinadas situações, o que eles gostam de ouvir, a maneira que eles gostam que a gente trate aqueles determinados assuntos, né? No canal também tem uma parte do canal que é o vlog, que sou eu que faço, que é só eu falando com a câmera, no caso, eu falando com quem está assistindo. E você tem esse feedback muito mais forte do que num vídeo como esse, um sketch, uma paródia, porque você tem aquela resposta muito mais rápida, né? Você está falando diretamente com a câmera, que é justamente quem está te assistindo do outro lado, e já joga um comentário e você percebe a melhor maneira de você falar e de chegar, de propagar
ao teu público. Você vai conhecer o público-alvo. Tá, Bruno, em nível de academia, como é que está se pensando hoje a questão do plano médio, do plano americano, do primeiro plano, do plano sequência, né, da câmera nervosa, né? Como é que se pensa tudo isso em função desse outro suporte? Quer dizer, já não é mais pensar em sair da universidade para ser um cineasta clássico dentro dos moldes do cinema europeu ou do cinema americano. Agora é pensar o YouTube. Eu acho que eu particularmente vejo isso como uma provocação muito boa, assim, muito saudável, no sentido da gente repensar formatos mesmo. E não só do YouTube, mas assim, do Netflix e de todas essas outras tecnologias que a gente acessa por outros dispositivos. Porque quando a gente sabe que a pessoa vai assistir pelo celular, no ônibus, a gente precisa repensar a direção de fotografia, a gente precisa repensar a profundidade, a gente precisa repensar som, como é que o som funciona dentro do vídeo. Então, tudo isso são questões que a gente precisa se reconfigurar nas instâncias em que a gente estuda e ensina sobre essas coisas, pensando que aquele lugar sagrado, aquela televisão no meio de casa, no silêncio, que vai concentrar a atenção da gente, está perdendo cada vez mais espaço para esses outros formatos, esses outros dispositivos. Isso é uma coisa boa, né, que provoca a gente a se livrar de certas regras e pensar novas formas de fazer, pensando que a tela agora é desse tamanho, o som está aqui, mas tem toda a rua ao redor, tem todo o ruído ao redor. Professor Alex, os personagens que figuram dentro do ambiente, o ambiente criado pelos youtubers, são personagens nem sempre consultados, né, se gostariam de estar ali ou não. Né, simplesmente eles acabam figurando. E aí entra uma questão de ética. Essa ética, ela prevalece sobre a liberdade de expressão ou o contrário é mais forte? Então, pergunta difícil essa. Me parece que o contrário tem sido mais forte. A liberdade de expressão, ela tem o que quer que seja a liberdade de expressão, porque me parece que um dos grandes problemas da atualidade é que a ideia de liberdade de expressão é um significante vazio, né? Ele cabe todas as coisas, né? Eu realmente, é muito difícil se posicionar em relação a isso, né? Por exemplo, na Holanda, você tem um conceito de liberdade de expressão que permite com que determinados grupos que nós veríamos como desviantes aqui possam se juntar num partido político, né? Um partido que muitas vezes não tem uma expressão a ponto de ganhar uma eleição, mas que a sua base, a sua plataforma está ali. Coisas que talvez a gente não teria como suportar como experiência cultural brasileira. Então, isso é uma coisa que me preocupa muito. Por exemplo, o que é que está por trás de um efeito como MC Loma, né? Para outras meninas que sonham também com a fama e que desistem de uma série de outros caminhos na vida em função de uma fama como essa. E que efetivamente não acontece, porque para cada uma dessas, né, milhares de outras, elas não conseguem alcançar isso, né? Então, qual é também a experiência ética que a gente está legando para uma sociedade que está cada vez mais permissiva para uma série de coisas, né? Nós estamos cada vez mais erotizando as crianças mais cedo, né? E MC Loma e outras participam desse processo, né? Então, a minha questão é exatamente essa. Eu não tenho uma resposta para isso. Isso, para mim, é um problema. Não é como fazer isso. O tempo está acabando. Só sobre esse tópico que a gente levantou agora, dava para a gente fazer um programa inteiro. Mas, assim, lá atrás a gente disse que queria saber se dá para ganhar dinheiro, não é, Gabriel? E aí, dá para ficar rico, viver bem? Enfim, como é que você administra essa questão da sustentabilidade? Dá para ganhar dinheiro na internet. Hoje o próprio YouTube ele paga pelo AdSense, a Google paga a gente pelo número de visualizações, mas também abre as portas para você correr atrás de publicidade, principalmente hoje, que o YouTube, de certa forma, tem até uma credibilidade um pouco, apesar de baixa, um pouco maior do que antigamente. As empresas hoje elas estão investindo mais nos anúncios e na publicidade no YouTube. Então dá para ganhar dinheiro, ficar rico. Não é tão fácil, não. Teve gente que ficou rico. A concorrência é muito grande? Hoje em dia a concorrência é muito alta e sem contar que a grande maioria das pessoas estão gostando desse conteúdo mais de fazer loucuras
e jogar na internet. Então, assim, para a gente que trabalha com sketch, paródia e tem um pouco mais de produção, a gente tem que correr atrás de mais publicidade. E agora abre as portas para muita coisa. Eu que trabalho com produção audiovisual, abre as portas para muitos outros trabalhos, então vale muito a pena. Dá para ficar rico, mas também tem que correr muito atrás. Eu não fiquei ainda não. Direito autoral. Então, eu tenho um problema com direito autoral nas paródias. Eu não ganho nada do YouTube porque eu posso monetizar e ir direto para o pessoal da música, né, a gravadora, o artista, mas eu não ganho nada com relação à música. Agora, fora isso, dá para você fazer um trabalho. Tem umas regras no YouTube, se você ler direitinho, tem coisas que você vai se organizando e acaba conseguindo tirar um dinheiro do YouTube. Professor Alex, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Gabriel. Obrigado. Bruno. Obrigado também pelo convite. Eles combinaram uma palavra só. Mas tudo bem, né? Então a gente agradece a participação de vocês, agradece também a sua participação. O Opinião Pernambuco de hoje fica por aqui. A todos uma boa noite e até o próximo.